Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. No programa de hoje nós vamos falar da safra 22-23 de Goiás e também da produção brasileira de grãos para o ciclo 2022-2023, que está estimada em 310 milhões de toneladas. Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, vai falar do hidrogênio verde. O Brasil está criando um novo produto para exportação. Vou comentar dos prejuízos que a ferrugem asiática causa ao país e vamos falar do fim da isenção sobre as importações de etanol dos Estados Unidos. Maria Rita Maiello Barreto Machado, médica veterinária, promotora técnica da VetBR, vai falar da pecuária. Você vai conhecer os principais vilões da produtividade no verão. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a safra 2022-2023 de Goiás. Em janeiro, o IBGE realizou o quarto prognóstico de área e produção para a safra 2023. A estimativa de área plantada em Goiás é de 7,5 milhões de hectares, 0,5% superior à área plantada na safra de 2022, que foi de 7,4 milhões de hectares, atingindo assim uma cifra recorde na pesquisa. Os cereais, leguminosas, oleaginosas respondem por 86,7% do total desta área no estado, 6,5 milhões de hectares. Os dados são preliminares e ocorrências durante o desenvolvimento das culturas modificarão os resultados ao longo dos próximos levantamentos. O crescimento histórico da área plantada de cereais, leguminosas e oleaginosas em Goiás é devido à previsão de aumento de 39,3 mil hectares plantados a mais em 2023, principalmente na cultura da soja. Assim, a lavoura deste produto supera pela primeira vez no estado a marca de 4 milhões de hectares de área plantada. Entre as unidades da federação, Mato Grosso lidera como maior produtor nacional de grãos, 29,3%, seguido do Paraná com 14,9%, Rio Grande do Sul 13%, Goiás 9,2%, Minas Gerais 5,8%, e todos esses estados, quando somados, representam 80,4% do total nacional. Mesmo com as condições climáticas adversas, registrada agora durante o desenvolvimento da primeira safra, principalmente lá no Rio Grande do Sul, a produção brasileira de grãos para o ciclo 22-23 está estimada em 310 milhões de toneladas. A nova projeção da Companhia Nacional de Abastecimento Conab, que foi divulgada agora nesta semana passada, durante o quinto levantamento da safra de grãos 22-23, sinaliza um incremento de 38,2 milhões de toneladas em relação à temporada anterior. Principal grão cultivado, a soja, deve atingir aí uma produção de aproximadamente quase 153 milhões de toneladas. O plantio foi praticamente finalizado e a colheita da safra 22-23 teve início em várias regiões do país. Porém, o ritmo ainda é lento, com apenas 8,9% da área colhida em todo o Brasil, atrás dos 16,8% registrados na safra passada, conforme indica o progresso de safra que foi publicado agora pela Conab. Mato Grosso lidera o avanço com 25,6% de sua área colhida. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre o hidrogênio verde. O Brasil está criando um novo produto para exportação. Guido Juliano, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar de um tema que é interessante e parece que é o futuro do planeta, né? Tudo bem, Guido? Bom dia.
Tudo bem, bom dia, Antônio. O futuro do planeta e também uma commodity muito interessante para o Brasil, por conta de que a geração de energia limpa no Brasil vem avançando a passos largos, né? A energia através dos ventos, a energia eólica, a energia do sol, a fotovoltaica e a energia elétrica que nós já temos um parque imenso de geração da energia hidráulica. Estas energias limpas e também da biomassa, né? A queima do bagaço da cana. Então, hoje, neste momento, Antônio, 92% da energia elétrica gerada no Brasil vem de fontes limpas. Então, diante deste quadro, o Brasil passa a ser um player de produção do hidrogênio verde, mas por conta exatamente que a nossa energia elétrica vem de fontes limpas. E o mundo inteiro espera por isso, e o BNDES já sinaliza com empréstimos de 400 milhões de reais para se instalar os parques para a produção do hidrogênio verde. Ô Guido, só por curiosidade, o hidrogênio verde é produzido através do quê? Vem da onde? Antônio, o hidrogênio verde nós retiramos da água através de um processo químico de eletrólise, onde você retira o oxigênio por um lado e o hidrogênio por outro. Essa eletrólise há um consumo de energia elétrica e para ser hidrogênio verde nós teremos que ter como fonte de energia elétrica uma fonte limpa. É o que está acontecendo no Brasil. A geração de energia fotovoltaica e da energia eólica, ela vem crescendo demais, com a inauguração de enormes parques eólicos e fazendas de geração de energia fotovoltaica. Então, nós temos uma fonte de divisas daqui a pouco no Brasil, porque a Europa necessita de gás. Esse gás importado da Rússia, que hoje está parcialmente interrompido por conta deste conflito entre Rússia e Ucrânia e os gasodutos foram sabotados, o Brasil poderá produzir esse hidrogênio verde que é muito mais eficiente do que o gás derivado do petróleo. E nós teremos aí uma estimativa, Antônio, de que para os próximos anos o Brasil poderá investir, e evidentemente investidores internacionais, na produção do hidrogênio verde, e essa cifra poderá chegar a 200 bilhões de dólares. Aí dá para ver a grande janela de oportunidades que o Brasil terá com mais um produto para exportação. Ô Guido, quando eu falo que o Brasil é um país fora da curva, é totalmente diferente, nós temos também agora o G2. Nós temos o G1, que é o etanol, que vem da cana de açúcar, e agora tem o G2. Quer dizer, é mais um etanol produzido do bagaço da cana. Então, você veja bem, nós temos aí o hidrogênio verde, que já é uma tecnologia que o Brasil domina. Nós temos aí energia eólica, que está aí fazendo um estrago, no bom sentido, muito grande. Nós temos a energia fotovoltaica. Enfim, nós temos basicamente tudo aquilo que o mundo precisa, né? Está tudo aqui. E nós somos um país de paz, né? Nós não estamos em conflito com ninguém e o Brasil, na maioria das vezes, se coloca até numa posição neutra com relação a esses conflitos ao redor do mundo, mas nós seremos o país que vai produzir muito grão, muito alimento, e nós já estamos produzindo com safras recordes, mesmo com essa questão do conflito, essa dúvida com relação aos fertilizantes, nós vamos bater um novo recorde na produção de alimentos e na produção agora de combustíveis. E é bom que se diga, o nosso etanol, Antônio, que você falou, hoje um carro
movido a etanol aqui no Brasil, ele polui muito menos que os carros elétricos da Europa e menos também que os carros elétricos que rodam no Brasil. O nosso etanol ainda continua sendo altamente eficaz e ambientalmente correto. Pois é, para vocês terem uma ideia, o Brasil é tão rico, esse país é tão maravilhoso, que nós estamos com uma safra recorde agora e nós estamos com um problema de armazenagem, não tem espaço para colocar toda essa safra. Este é, graças a Deus, isso está acontecendo. Nós precisamos fazer um novo projeto, porque daqui para frente serão safras recordes. Pois é, e o Brasil tem essa capacidade, nós brasileiros aqui, pode ter certeza absoluta, eu sei que nesse momento tem muita gente passando dificuldade, passando fome, perdeu emprego, está sem emprego, mas esse país aqui, se os políticos quiserem, pode fazer desse país um celeiro, pode fazer desse país, vamos dizer assim, um país basicamente sem problemas. Por quê? Porque nós nem começamos a produzir o que o Brasil tem condição de produzir, né, Guido? Exatamente. Nós temos aí 30, 40, 50 milhões de hectares ainda para serem utilizados. O nosso problema é só um, é politicagem. Esse é o problema brasileiro. Antônio, eu concordo com você. Nós precisamos de uma política de governo Séria? E também de Estado, que entra governo, sai governo, e nós poderemos vislumbrar projetos de longo prazo. O Brasil tem imensas possibilidades de gerar riquezas e melhorar a vida do brasileiro, como você disse, esse desemprego diminuir e chegar a níveis suportáveis. Tem condição, é só querer, Guido. Basta querer. Guido Juliano Martins de Araújo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui, sempre trazendo ótimos temas, e eu te espero no próximo programa. Obrigado. À disposição. E depois do intervalo, nós vamos comentar dos prejuízos que a ferrugem asiática causa ao país e vamos falar do fim da isenção sobre as importações de etanol dos Estados Unidos. Maria Rita Maiello, ela é médica veterinária, promotora técnica da VetBR, vai falar da pecuária. Você vai conhecer os principais vilões da produtividade agora no verão. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Calma, Nina, já estamos chegando na TV. No programa Depois do Almoço tem tudo o que você gosta. Notícias, fofocas dos artistas, dicas importantes, prêmios, entrevistas e muito mais. E aí, tudo pronto, Nina? Agora prontinho. Programa Depois do Almoço, de segunda a sexta, à 1h. Oferecimento Bono Arroz, o seu melhor arroz. Fone 62 33 16 13 13. Artrodex, contra artrite e artrose. Use Artrodex. Futebol é amor, paixão, Emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado. do início. Não. Precisou? É Safra! Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões.
Estância Bahia Leilões, a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5. De segunda a sexta, 4 da tarde, tem Fofocalizando. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928 4020. Nós estamos de volta e agora vamos falar dos prejuízos que a ferrugem asiática causa ao país. Desde a sua introdução aqui no Brasil, lá por volta de 2001, a ferrugem asiática da soja causada pelo fungo, Faxipora pachyrhizae, é a mais severa doença da cultura, podendo levar a perdas de até 80% se não controlada. Segundo o levantamento do consórcio antiferrugem, os custos com a doença ultrapassam 2 bilhões de dólares. Isso por safra no Brasil, considerando a aquisição de fungicidas e as perdas de produtividade que ela provoca. As estratégias de manejo estão centradas em práticas como o vazio sanitário, que é o período de pelo menos 90 dias sem plantas vivas de soja no campo, para a redução do inóculo do fungo. Ajudam também no controle a utilização de cultivares de ciclo precoce e semeadura no início da época recomendada. A adoção de cultivares resistentes, respeito ao calendário de semeadura e a utilização de fungicidas. Atualmente, o fungo ele apresenta mutações que conferem resistências aos 3 principais grupos de fungicidas, sítios específicos e novas mutações podem ser selecionadas ao longo do tempo. A pesquisadora da Embrapa, Cláudia Godoy, ela diz para os produtores adotarem as estratégias de manejo disponíveis com o intuito de preservar os fungicidas e as cultivares disponíveis, e todas as estratégias, quando utilizadas de forma conjunta, têm permitido um manejo adequado da doença. E agora vamos falar sobre o fim da isenção sobre as importações de etanol dos Estados Unidos. O governo brasileiro atual decidiu acabar com a isenção de tarifa sobre as importações de etanol com efeito imediato, uma medida que prejudicaria principalmente a indústria do biocombustível dos Estados Unidos. A partir de agora, as importações de etanol pagarão uma taxa de 16% para entrar no Brasil até o final do ano. Essa taxa aumentará para 18% em 2024, de acordo com um comunicado publicado agora na semana passada no site do Ministério da Agricultura. Os Estados Unidos são os maiores fornecedores do combustível ao Brasil, que apesar de grande produtor, costuma importar algumas cargas para atender a região Nordeste. O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro havia zerado o imposto de importação do etanol em março passado, como parte de outras medidas para reduzir custos de combustível e alimentos. O ministro da Agricultura do Brasil disse que a isenção de impostos estava prejudicando a indústria local de açúcar e etanol e isso tinha que terminar. E agora eu vou conversar com Maria Rita Maiello Barreto Machado. Ela é médica veterinária, ela é promotora técnica da VetBR e nós vamos falar da pecuária leiteira. Você vai conhecer os principais vilões da produtividade agora no verão. Maria Rita Maiello Barreto Machado, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar de um tema muito interessante. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem e você? Graças a...
Primeiramente, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, dividindo um pouco das experiências que eu tenho tido no campo. E vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre esse verão. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre pecuária leiteira. A pecuária leiteira é um setor, vamos dizer assim, complicado. São 365 dias trabalhando numa propriedade rural, tirando leite debaixo de sol, de chuva. E geralmente vaca leiteira é um animal muito delicado. Qualquer probleminha, cai a produção de leite. E vai lá, como diz o ditado, vai a vaca pro brejo e quem paga a conta é o produtor. É mais ou menos isso, né? Muita doença, muita praga, enfim, muitos problemas, né? Cada época do ano a gente tem, né, os desafios. E a gente está trabalhando no campo arduamente para estar conscientizando o produtor a se adaptar melhor a cada desafio que vier e conseguir levar isso da melhor forma possível e minimizar ao máximo os seus prejuízos. Maria Rita, eu sei que vocês viajam muito, muitas fazendas, a semana inteira às vezes viajando, e cada caso é um caso, entra numa fazenda é um problema, entra na outra é outro. Mas assim, de maneira geral, quais são os principais problemas que acometem o rebanho bovino da pecuária leiteira agora na época do verão? Nessa época de muito calor, muita chuva? Antônio, agora no verão a gente tem o seguinte cenário. A gente tem aumento da temperatura, a gente tem tempestades, que esse ano está, especialmente aqui no sul de Minas, está mais do que o comum, e a gente tem fortes raios solares. Então, isso é muito propício para parasitas e para bactérias. Então, quais são os principais problemas que a gente tem nesse momento? A gente tem o estresse térmico, a gente tem mastite e nós temos os carrapatos, que além do parasitismo, a gente pode conversar detalhadamente sobre isso mais lá na frente, além do parasitismo a gente também tem doenças graves que podem levar à morte, como a tristeza parasitária bovina. Então, úlceras da lactação, também causada pela mosca do chifre, que são vetores que estão aumentados nessa época, podem causar mastite também, que é a doença mais onerosa do rebanho leiteiro. Então, esses são os principais problemas que a gente encontra. Pois é, e como nós falamos, o setor leiteiro é um setor complicado, é um setor muito delicado. Quer dizer, você além de cuidar da vaca adulta que está dando leite ou que vai secar, você também tem o problema com o bezerro. E o bezerro sofre muito nessa época, principalmente com o problema do carrapato, né? Exatamente. Hoje a gente conversa muito sobre o controle estratégico. A gente não fala mais sobre controle tático. Então, o que consiste o controle estratégico? A gente não vai esperar o verão para pensar no carrapato. A gente vai pensar no carrapato lá no final da seca, quando o carrapato está saindo do animal e indo para o pasto e fazendo uso dos carrapaticidas corretos, na dosagem correta, na frequência correta, para os animais entrarem nessa fase o mais limpo possível. Então, a gente conversa muito sobre o controle estratégico nesse momento. E os bezerros a gente tem que pensar, pensando principalmente em bezerras, bezerra é o futuro da fazenda. Então, uma bezerra que tem um potencial produtivo aí, vamos colocar de 40 litros de leite, se ela pega um carrapato, ela já fica com sua produtividade comprometida. E assim pode vir uma diarreia, assim pode vir uma pneumonia. Então, a gente tem que pensar na bezerra como futuro da fazenda e dar mais atenção ainda para esses animais. E diante disso tudo, diante dos problemas que a gente encontra num rebanho bovino leiteiro, nós temos um problema seríssimo, que é o tal, principalmente agora nessa época do ano, que acomete também o rebanho, é o problema do casco. As doenças podais, né? As doenças do casco que aparecem, que esse também causa um prejuízo enorme ao rebanho, né? Exatamente. Qual que é o grande vilão, né, das doenças do casco? A gente tem acúmulo de matéria orgânica, que é o esterco. Então, a gente vai nas fazendas, a gente vê muita lama.
E essa lama é um ambiente propício para a proliferação de bactérias. Então, essas bactérias elas estão ali diariamente no casco. A gente sabe que muitas fazendas são adeptas do pé dilúvio, mas nem sempre esse pé dilúvio é suficiente. Então, a gente tem que intensificar o manejo, a higienização diária, mas mesmo assim acomete bastante e feridas de casco causam bastante dor ao animal. E o animal tem uma queda gigantesca, né? Tem uma queda abrupta da sua produção de leite diária. E acho que para fechar tudo isso, problema de casco, carrapato, mastite, problema térmico, questão térmica, ambiental, aí nós temos a famosa mosca do chifre, né? Exatamente. É aquela que suga o sangue do animal se deixar 24 horas por dia. Atua tanto em cima do animal, como na barriga do animal, enfim, é basicamente no corpo todo. E é uma judiação quando a gente vê uma vaca, vê um boi infestado de mosca do chifre. É cruel a tortura que esse mosquitinho causa no animal, né? Exatamente, Antônio. É uma crueldade mesmo, um bichinho tão pequeno fazer mal para um boi, né? Para uma vaca. Principalmente, a gente tem tanto em rebanho de leite, mas a gente vê uma quantidade ainda maior nos rebanhos de corte. Sim. Só que nos rebanhos de leite, eu vejo bastante casos da úlcera da lactação. Porque a úlcera da lactação ela é causada por um verme, Staphylofilaria, só que Staphylofilaria ele tem como vetor a mosca dos chifres. Então, o que a gente começa a fazer? Também pensando em controle estratégico. Lá para meados de outubro, final de outubro, novembro, quando começa novamente o calor, a gente já usa mosquicidas, a gente já usa inseticidas, e o mercado hoje tem muitas ferramentas, tem ferramentas de uso tópico, tem ferramentas Puron, tem brincos que a gente pode adaptar, exatamente, introduzir nas propriedades nesse momento e evitar as moscas dos chifres, que realmente causam um prejuízo gigante. Olha, eu sei que quem mexe com o setor leiteiro, com a pecuária leiteira, não é fácil. Os problemas são enormes e o pecuarista tem que estar muito atento. É uma atividade cansativa, muito pouco valorizada e que dá um trabalho desgramado para você tomar conta. Você sabe disso, né? Não é brinquedo, não. Exatamente como você falou, 365 dias no ano, né? 2 vezes por dia, às vezes até 3. É verdade. Bom, eu conversei com Maria Rita Maiello Barreto Machado, ela é médica veterinária, promotora técnica da VetBR, e nós demos assim uma viagem pelo setor leiteiro. E, por sinal, foi muito bom também essa conversa que nós tivemos. Maria Rita, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Pode ter certeza absoluta que as portas estarão abertas aqui para você, para o pessoal da VetBR, porque eu sei que tem temas altamente interessantes que a gente pode conversar aqui no programa. Muito bom dia e muito obrigado. Muito obrigada, Antônio. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Conhecimento a gente está aqui para dividir mesmo e no campo está facilitando ao máximo a vida do produtor, do pecuarista. E obrigada, sempre que precisarem eu estou aqui à disposição. Vai ser um prazer estar aqui de novo. Ok. Obrigada pela oportunidade. Obrigado e bom dia, Maria Rita. Tchau. Bom dia. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: se alguém mente sobre você, faça o contrário para que ele se passe por mentiroso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Hoje, a partir das 4h45 da tarde, tem Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.